Bem, hoje eu quero falar um pouco sobre rotina de estudos, que é uma questão que sempre surge, as pessoas sabem que é um desafio, né, passar para audiovisual e elas querem saber como que é a rotina de estudos de alguém que passou, tá? Então vou contar um pouquinho para vocês como que foi essa minha experiência e também, depois de todo esse tempo, né, acompanhando, algumas dicas que eu tenho para dar para vocês, ok? Então, bem, a primeira coisa que eu queria dizer é que não é fácil, tá? É uma rotina de estudos de quem está prestando audiovisual de fato um trabalho, assim, né? Você está ali se dedicando quase que integralmente para aquilo. Então vocês têm que ter consciência disso. Se você não quer um vestibular difícil, como eu já falei, eu acho mais interessante procurar um outro curso, tá? Mas também não é para ser uma tortura, não é para ser algo que vai tirar a sua vida por completo, você vai virar só alguém que estuda 24 horas, né? E não tem vida e tal. As pessoas às vezes têm essa ideia e não tem nada a ver com isso. É de fato algo que tem mais a ver com método e dedicação mesmo a esse seu objetivo, que no final aí é muito também satisfatório quando a gente consegue, né, ser aprovado no curso. Então, bem, a primeira coisa que eu vou falar é sobre quantidades de hora que você pode estudar por dia. Isso é uma coisa que me perguntam muito e, assim, primeira coisa que eu vou dizer isso vai variar de pessoa para pessoa. Por quê? A quantidade de horas que você vai trabalhar, que você vai estudar por dia, tem a ver com o seu rendimento, tá? Então, assim, mesmo eu quando estava fazendo vestibular, eu não estudava uma quantidade fixa de horas por dia, tá? Eu percebia, né, dentro daquele meu processo de estudos, até qual momento eu estava rendendo, eu estava de fato aprendendo alguma coisa. Então, assim, alguns dias eu estudava 1 hora, outros 2 horas, né? Mas lá para o final do processo, já teve vezes de eu estudar assim 6 horas, 8 horas, né? Num dia que não tinha aula e ficava só estudando direto, tá? Mas eu de fato conseguia render essas 8 horas, porque eu fui me preparando ao longo do ano para esse momento, tá? Também não recomendo que vocês estudem 8 horas por dia ou 10 horas por dia durante o ano todo, porque vocês vão chegar destruídos, super cansados no final e vocês não vão ter pique para fazer a prova, né? Porque esse cansaço acumulado vai sim te atrapalhar, tá? Então, eu acho que o maior parâmetro que você pode ter para suas horas de estudo é quantas horas de estudo eu consigo render, né? Então seja honesto consigo mesmo e quando você vê que não está mais rendendo, você para e claro, você vai tentar compensar aí ao longo da semana, do mês, para que você também não fique, vamos dizer assim, devendo aí um determinado tempo de estudo, ok? Então é isso. Eu no início do ano, tá? Inclusive quando eu estava fazendo cursinho, né, que foi o meu caso, eu fiz ensino médio, depois fiz só cursinho, que foi quando eu passei, no primeiro ano de cursinho. Nos primeiros meses eu estudava bem pouco, tá? Porque inclusive eu já tinha um conhecimento bem avançado sobre a matéria do início lá do cursinho, mas depois eu fui aumentando progressivamente a quantidade de horas que eu estudava. Okay? E sempre que eu via que não estava rendendo mais, parava. E, bem, questão de fim de semana, feriado, férias, também é algo que me perguntam bastante. Olha, ter uma vida social é algo que vai te ajudar bastante, tá? Mas isso não pode ser exagerado. Então, pensa dessa forma. No ano que eu passei, de fato, o fim de semana era também um dia de estudos, tá? Não deixava de ser. Agora, claro que não era como um dia de semana, né? Então, eu estudava menos, mas eu estava ali mantendo uma rotina de estudos, eu estava deixando todo aquele conhecimento fresco, mas ao mesmo tempo eu me permitia, claro, fazer outras coisas, sair, né? Relaxar, né? Por um tempo. Mas eu acho que realmente é um ano em que não é recomendável que você faça, por exemplo, grandes viagens, né? Em julho, por exemplo, não é tão interessante que você faça uma viagem de um mês sem estudar, né? Porque de fato a quantidade de
informações que vocês vão ter que memorizar, né, é muito grande, e um mês parado pode acabar te prejudicando. Claro que isso muda de pessoa para pessoa. Bem, e como que vocês vão estudar, né? Na hora lá que você para, né, para fazer suas tarefas, para ler, estudar e tal. Como que você faz isso? Bem, a primeira coisa que eu recomendo é que vocês tracem objetivos. Tá? Esses objetivos podem ser, de repente, uma lista semanal de coisas que vocês vão estudar. Tá? Eu acho que, às vezes, o aluno ele tem um direcionamento desses objetivos que é pela escola ou pelo cursinho, às vezes não. Então isso depende muito da sua situação. Se você não tem esse direcionamento, busque trabalhar com uma lista, né, de afazeres, de coisas para você estudar. Né? E aí, se você não sabe por onde começar, né, comece pelas coisas que você sabe menos, depois você vai construindo até você chegar nas coisas que você já domina e vai revisar e tal. Tá? Então, nessas horas, é inclusive interessante você dar uma olhada no programa da prova, né, porque lá você vai encontrar tudo aquilo que é cobrado. Também é interessante você dar uma olhada nas próprias provas, né, que nem sempre o programa é super fiel àquilo que de fato é cobrado ali na prova. Né? Então, faça as provas, dê uma olhada, veja suas dificuldades, vai anotando e vai criando essa lista de objetivos. Outra coisa que eu recomendo bastante é que vocês façam os exercícios da prova. Tá? Tem uma coisa assim nos cursinhos e nos colégios que de vez em quando eles vão fazer um simulado para os alunos. Mas isso vamos dizer, uma vez por mês ou quando muito uma vez por semana. Tá? E isso para mim não era suficiente. Tá? Eu acho que se você está estudando para a prova da FUVEST, você tem que fazer um pouco da prova da FUVEST todo dia. Tá? Mas aí você fala, nossa, mas como? É impossível fazer uma prova da FUVEST por dia. Tá? Mas é realmente impossível, mas você pode fazer alguns exercícios. Tá? Eu já até postei algo em relação a isso lá na fanpage, que, bem, quando eu estava fazendo, né, o vestibular, isso em 2004 e 2005, eu encontrei um programa que era um CD-ROM na época, que continha todas as FUVESTs. Né, e era um programa muito legal porque ele ia montando os simulados de acordo com o que eu pedia. Inclusive simulados menores, simulados de 5 questões, 10 questões e por aí vai. Então eu incorporei esses pequenos simulados na minha rotina de estudos, inclusive como no terceiro ano, né, do ensino médio, como forma de estudar para aquelas coisas que eu ainda estava aprendendo ali, né, porque eu podia escolher a matéria que eu ia estudar nesse próprio sistema. Isso era bem interessante. Então, bem, hoje esse programa específico que eu usava não existe mais, mas eu dei uma pesquisada e encontrei algo que é bem parecido, que é esse site aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? Chama StudaVest. Okay? Então eu procurei vários aplicativos de celular e sites que são similares, existem vários sistemas, mas esse eu achei que é o mais parecido com aquele que eu tinha, no sentido de você ter uma flexibilidade em como você vai colocar essas questões, montar esses simulados, né, as funcionalidades que tem esse sistema. Tá? Então ele é quase de graça, tá? Você pode usar ele de graça, mas tem algumas limitações, eu acho, por quantidade de questões, tá? Que você pode colocar no simulado, por aí vai. Mas, bem, eu recomendo vocês darem uma olhada e fazer os exercícios da FUVEST todo dia. Tá? Então, foquem na primeira fase. A primeira fase ela é 1/3 da sua nota. Então, assim, ela tem o mesmo peso da prova específica. Se você fazer uma boa primeira fase e uma boa prova específica, você tem grandes chances de passar, mesmo que as suas outras provas na segunda fase não sejam você não vá tão bem nelas assim. Tá? Que são as provas mais desafiadoras, que você tem aquelas questões escritas. Tá? Então foque bastante nessas questões da primeira fase. Mas também uma coisa que é um erro muito comum é as pessoas não estudarem para as provas da segunda fase ao longo do ano. Existe uma atitude que eu acho assim quase que preguiçosa, né? No sentido de, não, eu vou... se eu passar na primeira fase, aí eu começo a estudar. Né? Mas aí você vai estar super cansado já no final do ano,
você não vai ter tempo para você desenvolver a sua redação, né, as suas respostas escritas, tá? E eu falo isso porque foi um erro, inclusive, que eu cometi na época. Poderia ter estudado muito mais para as provas da segunda fase, tá? Então, vamos dizer assim, um conselho que eu passo para vocês. Então, se você faz, vamos dizer, 10, 20 questões de múltipla escolha por dia, tente fazer pelo menos uma questãozinha ali escrita, tá? Porque isso já vai também te ajudando a desenvolver o seu estilo de redação, né? A sua velocidade e o controle do seu tempo, tá? Então lembre-se que além de você conhecer as questões, né, e esse site aqui vai te ajudar a isso, a você entender que tipo de questões caem na prova de fato, outra coisa que é fundamental, a outra metade, é você dominar o tempo de feição aí da prova, né, de realização da prova. Tá? Muitas vezes tem gente que sabe muito, que conseguiria fazer todas as questões, mas não é capaz de administrar o tempo. E aí acaba muitas vezes tendo que chutar várias questões, e isso, claro, vai prejudicar o desempenho dessa pessoa. Tá? Então, o que eu acho legal de um sistema como esse é que você vai ter o controle do tempo aqui. Se não tiver, se você quiser fazer de outra forma, bem, coloca no seu celular um timer, algo assim. Tá? Tenha esse controle, entenda quanto tempo você está gastando para fazer cada questão, né? E que tipo de questão. Às vezes você vai sacar que, por exemplo, questões de matemática vão levar mais tempo do que questões de outra matéria, né? E vai te ajudar a montar uma estratégia na hora da prova. Tá? Bem, então além disso, tem uma outra coisa que eu acho que é bem importante, que as pessoas acabam esquecendo um pouco, que é a questão do seu corpo, né? Então, como assim? Alimentação é uma coisa importante que vocês devem considerar, tá? Por quê? Porque se você tem uma alimentação pesada, a sua mente vai funcionar de uma forma mais lenta, mais preguiçosa também, né? Beba muita água ao longo do processo de estudo. Tá? A água é um alimento também para a mente, para ela estar sempre ali ativa. Tá? Cuidado com exageros de café, por exemplo. O café ele dá um up legal, mas acaba depois te dando mais cansaço, tá? Muitas vezes. E uma coisa que eu recomendo é assim, se você puder ter uma rotina de exercícios, é muito legal. Aí você fala assim, nossa, mas o que tem a ver, né? Isso não tem nada a ver. Eu sei que muitas vezes a gente nem tem tempo para fazer esportes e tal. Quem está aí fazendo vestibular, muitas vezes não tem tempo para isso. Mas o corpo, né, e inclusive a nossa mente, se você está com o corpo ativo, a mente também ela segue, né, esse fluxo e ela está também mais atenta, mais ativa, né, com menos sono, com menos preguiça. Tá? Então, o que eu recomendo? Se você não conseguir fazer um esporte, né, regularmente, vamos dizer 2, 3 vezes por semana, tente fazer pelo menos um alongamento, assim, sabe? Todo dia, na hora que você acorda, não precisa ser grandes coisas, assim, 5 minutos você alongar seus braços, sua perna, seu pescoço, tá ótimo, sabe? Assim, você já vai sentir como se você tivesse tomado um café, só que melhor, tá? Prometo que vocês tentarem isso por alguns dias, vocês vão gostar e vão colocar isso não só na rotina de estudos de vocês, mas como na rotina da vida, assim, tá? Algo que vai ajudar bastante, inclusive, a vocês não terem tanta ansiedade assim, né? É uma coisa mais que provada aí quando a gente faz algum exercício, né? Tem hormônios que são liberados aí que ajudam nesse sentido, né? A gente está mais relaxado, que é, claro, uma característica bem interessante para você lá na prova, tá? Cuidado, voltando um pouco para essa questão das horas, né, e da quantidade de exercícios, uma coisa que eu ia falar e esqueci. Existem pessoas que acabam exagerando na quantidade de exercícios que elas fazem. Tá? Eu conheci, inclusive, uma pessoa, né, que aconteceu algo com ela que foi o seguinte, ela fazia, vamos dizer, ela sentava para fazer exercícios de matemática, fazia 100 exercícios de matemática de uma vez.
né? Eram horas e horas de estudo por dia, incansável e tal. Aquela pessoa que você tem certeza que vai passar aí super bem. Mas aquilo deixou ela tão fatigada, né? E tão emocionalmente instável, que na hora da prova ela não conseguiu fazer a prova, né? Ela teve até uma questão emocional mesmo, chorou durante a prova e tal, apesar de saber fazer praticamente todas as questões, né? É uma pessoa que depois eu soube que no ano seguinte ela passou com a maior tranquilidade, tá? Mas esse exagero, né, que muitas vezes as pessoas acham que é bom e que é natural de um vestibulando, pode acabar prejudicando mais do que ajudando, tá? Então, o meu ano mesmo de vestibular, eu estudei muito, mas ao mesmo tempo eu não sentia que era uma tortura ou que era algo que eu estava exagerando, né? Sempre que eu sentia que eu não conseguia mais, eu parava, e isso me ajudou muito a manter aí o meu equilíbrio também mental, né? Que é acho que o mais importante. Ok? Então é isso, acho que eu já falei demais. E a última dica que eu tenho aqui para vocês para a segunda fase, tá? É a letra, a questão da letra. Treine a sua letra. Parece uma bobagem, mas vai fazer uma diferença imensa na hora do corretor ler as suas questões, tá? O corretor não vai decifrar o seu garrancho, né? Ou ele vai tentar ler uma vez, duas, na terceira ele já vai considerar qualquer coisa que ele imaginar, ou vai desconsiderar aquela parte da sua resposta, tá? Então, quando você estiver fazendo as suas questões, né, tente fazer uma letra também que seja fácil de ser lida, né? Letra de forma muitas vezes ajuda, né? É uma letra também rápida de fazer, tá? E é um exercício físico, né? Com a sua mão, com o seu pulso. Então, uma forma de você treinar a sua mão a também ter essa facilidade de escrever bastante, rapidamente e de uma forma legível, tá? Por incrível que pareça, isso também faz parte da avaliação de vocês. É algo que vocês devem levar em conta e pensar, né, e fazer isso ao longo aí dos dias da rotina de estudos de vocês, tá bom? Então é isso, esse vídeo, espero que tenha ajudado vocês, obrigado aí por ter assistido, e já sabem, qualquer coisa, coloquem aqui suas dúvidas, comentários, tá? Lembre-se que também para estudar para prova específica, tem aqui o arquivo de provas no site do curso da prova específica, tá? Então deem uma olhada lá, é bem importante que vocês assistam os vídeos, façam também os exercícios da forma que vocês conseguirem, né? Porque é assim que a gente vai se acostumando com a prova, tá bom? Valeu, até a próxima!